Hoje eu vou responder a mais uma pergunta de uma pessoa da minha lista de transmissão. Ela me perguntou o seguinte, ela falou, Janda, como eu posso criar o meu filho para que ele seja forte, para que ele seja preparado emocionalmente para a vida, sendo que o tempo inteiro a gente escuta que a gente tem que acolher o nosso filho, acolher a dor deles. Será que isso não tornaria eles mais frágeis? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dizer como você pode acolher o seu filho, como você pode deixar o seu filho preparado, saudável, emocionalmente para a vida. E se você ainda não participa da minha lista de transmissão, eu te convido a participar, o link está aqui na descrição. É um jeito de você estar num contato mais direto comigo, você vai receber posts no seu WhatsApp gratuitamente sobre autoestima, autoconhecimento, dicas de relacionamento amoroso, relacionamento familiar. E é uma forma de você sempre ter algo para refletir e estar num contato mais direto comigo. Assim você pode me sugerir vídeos, você pode me fazer perguntas, você pode marcar consulta. Então fica aqui o convite, tá bom? Então vamos pro vídeo. Vamos lá, o que seria um filho forte? Um filho preparado para a vida? Acho que esse conceito é importante da gente começar, né, a entender o que significa. Acho que muita gente ainda acha que ser forte é ser inabalável, é não sentir nenhuma dor, é ser aquela pessoa que as coisas acontecem com ela e ela não se sensibiliza. Alguns acham que é você terminar um relacionamento e no dia seguinte você tá bem, você não sofrer, você não aparentar, né, estar baqueado com aquela situação, é você sempre ter foco na vida, é você nunca, em hipótese alguma, questionar o seu valor, questionar se você tá indo bem ou se você tá indo mal, é como se fosse uma autoconfiança para absolutamente tudo. E esse conceito de ser forte, preparado para a vida, ter sucesso, né? Esse é um conceito um pouco utópico, até porque ser inabalável, se sentir invencível, nem é saudável, porque ninguém é desse jeito. Nós somos humanos. Então, vamos alinhar um pouco a nossa expectativa. O que é uma pessoa emocionalmente saudável, preparada para a vida? É aquela pessoa que ela é capaz de lidar com as próprias emoções. É aquela pessoa que consegue reagir e sentir aquilo que as situações pedirem de forma congruente com o ambiente, de forma congruente com a situação. Nem mais e nem menos. Não sentir nada não é saudável. Sentir demais, num nível um pouco exagerado, além do que aquela situação pede, também é um pouco estranho. Então, como você pode estimular o seu filho a ele conseguir chegar nesse nível de maturidade em que ele consegue lidar bem com as emoções dele? E aí, o que eu vou dizer aqui vai fazer você voltar também lá na sua infância, para que você se lembre como foi que você mesmo foi ensinado a fazer isso. Sabe aquelas situações assim, em que você caía e fazia um pouco de manha porque o seu machucado estava doendo e vinha alguém e falava assim, não precisa chorar não, que isso aí foi besteira. Ou quando você voltava da sua escola com um problema na turma, você estava sendo excluída, ou alguém fez alguma coisa com você que você não gostou, e você voltava chateada, ou estava reclamando, né, no carro ali com a sua mãe, você estava contando para os seus pais o que aconteceu, e eles dizendo, mas isso é besteira, não, isso aí você não precisa se preocupar com isso não, porque isso aí acontece em todo lugar, você não vai ser o primeiro nem vai ser o último. Ou seja, você vai invalidando aquilo que o filho vai sentindo, aquilo que o filho vai compartilhando. O seu filho chega com uma frustração e você, na sua concepção do que é ser forte, você acha que ele não deveria sofrer com aquilo. Ele não deveria se abalar porque o amigo não chamou ele para a festinha, ou porque ele não foi escolhido para o futebol, ou porque ele se chateou com alguma coisa que você, na sua concepção de adulto, considerou boba. E aí você vai achando que construir um filho forte é construir um filho com uma mentalidade adulta. Um filho que se cuida, um filho que não sente, um filho que reage às coisas com uma dureza, com uma certa insensibilidade. E na verdade isso não é deixar o seu filho mais forte. Inclusive isso revela principalmente assim, a sua dificuldade, eu ia dizer incapacidade, mas não é incapacidade, a sua dificuldade de lidar com a dor dele. Às vezes a gente invalida a dor do filho
porque a gente não dá conta de ver ele sofrer. Então, para que ele não sofra por causa daquele tema que para ele é muito relevante, até porque, por mais que para você, na sua concepção de adulto, aquilo seja uma besteira, você precisa se lembrar que ele, enquanto criança, naquela fase da vida em que ele está, aquele é o maior dos problemas dele. O maior dos problemas dele é ser escolhido para o futebol, é ser incluído num grupo de trabalho, é ser aceito pelos amigos. Aquilo é uma dor real para ele. Então você não pode dizer que é besteira só porque você é adulto, você diz, eu já passei por isso, isso acontece com todo mundo. Então, para que você fortaleça o seu filho, você precisa estar fortalecido o suficiente para deixar que ele sinta a dor dele. Aquela dor é legítima e é real que ele esteja muito abalado com aquilo. Como você pode fazer então? Quando seu filho chegar reclamando de alguma coisa da escola, de alguma coisa que tiver acontecido com ele, escute. Escute e deixe que ele se expresse. Deixe ele se expressar, deixe ele dizer que está chateado, que está com raiva, e aí você vai ouvindo aquilo, tolerando. Porque muitos pais vão tentando eliminar a dor do filho. Não, isso não é motivo de ficar assim, então você vai fazer o seguinte, você vai resolver dessa forma, aí você começa a dar soluções para o filho, porque é uma urgência que você tem de tirar ele o mais rápido possível daquele sofrimento. E não é isso que ele precisa naquela hora. Naquela hora ele precisa ser ouvido, precisa ter um apoio seu para sentir o que tiver que sentir o que tiver que sentir, e você pode ir devolvendo perguntas para ele. E aí, meu filho, o que você quer fazer com isso? Pois é, não te chamaram pro futebol. E aí, como é que vai ser? Você quer fazer outro esporte? Ou você quer fazer... quer esperar um pouco mais? O que você quer fazer? Deixa o seu filho te mostrar como ele quer lidar com aquela dor. Não é você que tem que resolver para ele. Quando a sua filha eu digo filho porque às vezes mulher compartilha um pouco mais, mas quando a sua filha chegar para você falando de um problema que ela teve com as amigas, ou com uma dor que ela teve ali com um paquera, alguma coisa assim, ao invés de você solucionar, ir lá falar com a pessoa, resolver diretamente com os pais, deixe que a sua filha, o seu filho, resolva os problemas dele. Só que para isso, você vai deixar que ele sinta o que ele tiver que sentir, você vai tolerar aquela dor e mostrar para ele que aquela dor faz parte da vida, é natural. Se você foi excluído, se você foi trocado, se você foi rejeitado, dói. A dor, ela faz parte da vida. A dor, o sofrimento, a frustração, a rejeição, se sentir não incluído, isso é tão natural quanto ser amado, quanto se sentir feliz, quanto ter prazer, quanto se sentir realizado. Todos os sentimentos, eles existem e a gente vai passar por eles. O problema é que a gente tem a ilusão de que a nossa função é tentar evitar todas as dores, tentar evitar todos os sofrimentos. E a gente, enquanto pai e mãe, ainda tem uma ilusão maior ainda de que é nosso papel evitar que o nosso filho sinta tudo isso. Na verdade, é o contrário. Você vai tornar ele forte e preparado para a vida se você mostrar para ele que essas emoções, elas existem e que ele precisa aguentar. Isso faz parte. Meu filho, você está frustrado. Você está frustrado porque você achou que tal coisa ia acontecer e não aconteceu. Você dá suporte para ele nomeando aquilo que ele está sentindo. Quando você não estiver identificando o que ele está sentindo, você pode ir tentando junto com ele entender. Mas o que é, meu filho? O que foi que você sentiu ali na hora? Você queria que tivesse acontecido o quê? Ah, entendi. Então seus amigos fizeram tal coisa, mas você esperava essa outra coisa. Ah, então acho que você tá triste. É isso? Você tá triste porque você não vai participar de tal situação? Ou você, acho que você se sentiu um pouco rejeitado, se sentiu um pouco abandonado ali? Entendi. Só que olha qual é a dificuldade. Para você ajudar o seu filho a nomear as emoções dele, você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a fazer também em você uma nomeação do que você sente quando o seu filho te traz uma dor, uma aceitação dos seus sentimentos quando você está frustrada, quando você está chateada, quando você está nervosa. Você vai ter que aguentar isso também. Então, é interessante que criar filhos é estar de frente para o espelho o tempo inteiro. Eu não consigo fazer pelo meu filho aquilo que eu não faço por mim. Se eu não acolho as minhas emoções, quando eu tô chateada, quando eu tô triste, eu fico dizendo pra mim que isso é besteira, que eu não podia
tá sentindo isso? Que eu sou burra, que eu sou idiota? Como que eu vou conseguir fazer o meu filho entender que ele não é idiota porque ele tá sentindo aquilo? Ou que ele é burro? Ou que qualquer tipo de julgamento. Então, primeiro você passa por você. Identifica as suas dificuldades de se acolher. Um filho forte e preparado para a vida é aquele filho que recebeu dos pais a autorização para se cuidar. Não foi você que foi lá resolver o problema dele. Foi você dizendo para ele assim, caramba, meu filho, eu tô entendendo o que você tá passando. E aí? Né? Você quer a minha ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa? E aí, dependendo daquilo que ele te solicitar, você vê se cabe, você vê se não cabe. Mas você tá deixando ele decidir o que ele quer fazer com aquilo que ele tá sentindo. Mas você tá apoiando. Você não tá largando, você não tá fragilizando, mas você tá apoiando. Porque alguns pais, na tentativa melhor do mundo de ajudar, acabam errando, colocando o filho em duas posições. Ou ela coloca ele no lugar de filho impotente, ou no lugar de filho onipotente. Como que isso acontece? Digamos que aconteceu uma situação ruim que fizeram com seu filho. Aí você pode pegar e dizer pra ele, nossa, mas esses meninos, eles são sacanas mesmo, eles não merecem você, meu filho, porque você é um menino ótimo e eles não estão te valorizando. E aí você reforça o lugar de vítima daquela situação. Então você tá tirando dele ali a potência dele. Você tá mostrando pra ele que ele é um grande coitado. Não, mas você não vai se importar com isso não, porque isso daí não é nada, a vida é assim mesmo, a gente não tem tudo das pessoas, e aí você reforça nele um sentimento de que é sempre assim mesmo, que a vida é dolorida, de que a gente não pode esperar o melhor das pessoas, é por isso que você só pode contar com a sua família, porque ninguém nesse mundo vai estar do seu lado, que os homens não prestam, as mulheres não prestam, você começa a reforçar nele aquele sentimento de vítima do mundo. E aí ele vai comprando essa ideia. Então ali, ele sendo vítima, quando você tá com raiva das pessoas que fizeram aquelas coisas com ele e reforçando que ele não merecia aquilo, que aquilo é um absurdo, você põe ele nesse lugar de vítima. Tem um outro lugar que também é ruim, que é quando você põe ele no lugar de onipotente. É de você mostrar pra ele que, mas você é muito melhor que esses meninos, você não precisa deles, você é muito melhor que esse fulano que fez tal coisa com você, isso daí não vai te abalar, porque isso daí é uma besteira. E é mostrar pro filho que ele tem que sentir como se aquilo ali não tivesse a menor relevância, como se ele fosse sempre muito maior do que aquilo. Em uma situação você coloca o filho numa posição pequena, na outra você põe ele numa posição maior, que é quando você não consegue ensinar a ele a entender assim, mas o que será que houve ali na situação? Será que você também não contribuiu para aquela exclusão? Será que é porque esses meninos eles são mais amigos e aí por isso eles escolheram essas outras pessoas e não você? Mas não porque eles não gostam de você, mas porque eles têm uma afinidade maior. Não, você vai mostrar para ele assim, que você não precisa deles, que você é melhor do que isso. E ali você cria uma potência exagerada, uma onipotência. Também não é bom para ele. Qual que é o lugar ideal? O lugar de potência. Que é isso, é aceitar a situação como ela está se apresentando ali, entender as emoções que surgiram e ver o que ele pode fazer com aquilo. Ele não é nem fraco e nem melhor do que todo mundo. Ele é uma pessoa real que ali, de repente, numa situação não tem muito o que ele fazer para mudar o que aconteceu. Às vezes ele vai ter que só aceitar. Aí, às vezes, você pode ver ali o que pode ser resolvido. Algumas situações ele pode fazer alguma coisa, em outras não. Em outras, simplesmente é o que é, né? Então, você mostrar para o seu filho que nem tudo está sob o controle dele, que ele não vai conseguir sentir só emoções positivas, que ele não vai ser acima de dor, que ele não vai ser acima de frustração, faz o seu filho entender que na vida, quando algumas coisas dão errado, você só precisa solucionar ou aceitar e seguir em frente. A pessoa preparada da vida é aquela pessoa que segue e que acredita em si na medida certa. Ela nem se sente a pior e nem se sente a melhor. Ela entende que para que ela tenha sucesso na vida, ela vai ter que encarar alguns desafios e que os desafios fazem parte, inclusive porque você, enquanto pai e mãe, mostrou para ele que ele era capaz de lidar com os desafios. Você não tentou evitar que ele passasse por desafios. Você não disse para ele que ele quando ele errava, que ele não devia ter feito isso porque você já tinha avisado. Não, você deixa ele ir sentindo o que tiver que sentir durante o processo dele. Esse é o seu papel.
Então, não se exceda. Esse é o grande segredo. Dê espaço para o seu filho, para que ele seja capaz de entender as emoções dele, de validar e de lidar com tudo aquilo que surgir no momento. Esse é o seu papel. E aí, te ajuda de alguma forma? Fizeram isso com você? Ou quando você era criança, o que faziam com você era mandar você parar de chorar, era dizer que era besteira, é dizer que isso não era motivo de tanto sofrimento? Porque a gente reproduz, né? A gente reproduz muito o que fizeram com a gente. Então, se hoje você também faz isso com você, talvez você tenha aprendido lá atrás e esteja só fazendo o mesmo com o seu filho por falta de informação. Então, agora você já tem essa informação. E se você quiser me contar aqui nos comentários o que você quer fazer com isso, eu vou adorar saber. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e deixa seu like aqui pra mim que já me ajuda muito. Fico por aqui e até a próxima.